Fala, meu povo, seguinte, hoje eu e a Karen a gente vai gravar um videozinho pra vocês aí. Os 3 renúncias que eu e ela a gente fez pra gente estar aqui nos Estados Unidos hoje, né, amor? Isso. Então, fiquem com nós até o final aí, que a gente vai falar pra vocês. São 2 renúncias principais e a terceira, na verdade, é um pouquinho de tudo, né? Porque senão eu ia ter que falar aqui 30 renúncias. Não, vamos focar em 2 principais e ali a terceira a gente vai falar algumas outras coisas que faz sentido pra vocês aí, tá? Pra vocês entenderem como que a gente está aqui, né? O que a gente abriu mão aí no Brasil para hoje estar aqui nos Estados Unidos, né? Porque por mais que Deus tivesse nos dado um sinal e já não tivesse dinheiro ou recurso para vir, a gente não iria conseguir vir, né? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Deus faz tudo por você, menos a tua parte, tá? Precisa ser feita a nossa parte, né? Exatamente. Eu e a Karen, a gente vai montar um piquenique ali para vocês, tá? Vamos virar para cá por causa do sol. Um piquenique para nós. A gente vai montar um piquenique para nós ali e aí E vamos conversar com a gente vocês vai sobre conversar isso. com vocês. Hoje a gente veio num outro lugarzinho aqui muito bonito aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente veio nesse lugarzinho aqui. Olha, tudo mar, ó, cara. Tudo mar. Lá é a cidade, então um lugar muito top, tá? Vemos... E lá Ah, não, achei que era... Como tá no 0.5, tá lanche. muito distante. Tem umas lanchas ali, bem bonito lugar. E vamos conversar com vocês um pouquinho, beleza? Então estamos aqui no nosso piquenique, meu povo. E novamente eu de óculos, porque se eu tirar o óculos, o sol tá batendo aqui nos olhos. Até dá pra enxergar, mas eu vou ficar assim o tempo todo. Então, novamente, de óculos. O único momento que eu não boto óculos escuro é quando eu gravo lá no quarto e a Karen disse que não gosta. Então, a gente sempre procura um ambiente assim pra poder gravar pra vocês e dia de sol. Então, geralmente, eu Tá fico de óculos escuros. Tá? Ainda que E a hora começa que a gente... assim muita água no meu olho. Daí começa a correr assim, daí vocês vão achar que eu tô chorando no vídeo. Ainda que a hora que a gente saiu de casa, tava nublado. Então eu disse, vai ficar bom de gravar hoje, porque não vai ter sol forte, né? Vai estar só claro e nubladinho. Chegamos aqui, abriu um sol e tá pegando sol bem na... Ainda bem que eu não trouxe na resta da árvore. Ainda bem que eu trouxe o óculos, né? Tava em casa, eu disse, vou levar, vá que. Achou que ia até chover, né? Senão nós ia ter que ficar de costa pra lá. Mas enfim. Pessoal, então aqui a gente vai falar as 3 renúncias, tá? Que fez com que a gente esteja aqui nos Estados Unidos hoje. Mas antes, Deus falou comigo através de sonho. Ele pediu para eu orar por alguém nesse vídeo. Daí no sonho eu fiquei questionando Deus. Eu disse, mas Deus, eu não sei nem Não sei orar. não sei nem orar direito, cara. E eu falo assim com Deus mesmo no meu sonho. Eu disse, mas eu não sei orar, cara. Como é que eu vou orar por alguém? É pra te orar. Eu disse, mas eu não sei. Ele fala, eu vou usar você para falar com essa pessoa. E eu disse, mas eu não sei palavra bonita, ele não precisa palavra bonita. Então eu fiquei questionando Deus sobre o que eu devia orar. Então, aqui estou. E eu fiquei postergando, né, amor? Porque eu não queria gravar o vídeo. Pode ver, a gente tá 10 dias sem postar esse vídeo. Eu não queria gravar. E aí... Porque já faz alguns dias que o Senhor falou com ele através do sonho e falou que no próximo vídeo que a gente gravasse, ele deveria orar no vídeo, porque alguém que está nos assistindo ia precisar. E passou ele, vamos gravar ele, eu não tô com vontade, eu não quero. Eu disse, isso daí é justamente para que a gente não ore e que a gente não faça o vídeo. A hora que eu falei que a gente ia orar, caiu a câmera. Então agora, vamos lá. Então se esse vídeo não for para você, envie esse vídeo para outra pessoa, por mais que o restante do vídeo não faça sentido para você. Talvez essa outra pessoa vai estar precisando, tá? Prometo que vai ser algo rápido, porque você não vai perder também a questão do próprio vídeo aqui, do conteúdo, né, amor? Tá bom? Vamos lá. Paizinho, use-me para falar com essa pessoa que está nos assistindo agora, para que as pessoas entendam que esses sinais que o Senhor está enviando seja para ela refletir. Você que está nos assistindo, se você está passando por alguma tribulação, se você está em depressão, ansioso, Deus está falando para você que isso vai ser passageiro. Vai ser passageiro e logo tudo isso vai passar. Que tudo que você almeja, todos os teus sonhos vão se realizar, mas não no teu tempo, e sim no tempo dele. Se você está em ambientes onde tem muita fofoca, onde pessoas não são ambiciosas, pessoas que não querem mais e melhor, você vai realmente estar num ambiente, numa ambiência melhor, realmente com pessoas que queiram estar aonde você também quer estar, ou pessoas que já estão lá. Então prepare-se que realmente sua vida vai mudar, mas é tudo no tempo de Deus. Então, Deus, eu oro por essa pessoa que está nos escutando, tira toda a ansiedade, Pai, tira toda mágoa, toda angústia, todo o rancor do coração dessa pessoa, toda a depressão, Pai. Abre as comportas do céu, Pai, e derrama sobre o lar dessa pessoa, sobre a família dela, Pai. Todo amor, toda a prosperidade, toda a abundância, ambiência, Pai. Derrama sabedoria, discernimento, obediência, Pai. Porque se a gente não for obediente, a gente não chega onde você quer, Pai. Derrama sobre a vida dela, Pai, todo o amor, toda
plenitude, Pai. Derrama paz, saúde. Derrame tudo de bom e do melhor na vida dessa pessoa e na família dessa pessoa. E como eu falei, tira ela da depressão e ansiedade. Traga realmente coisas boas na vida dela, prosperidade e abundância, Pai. Provisão e unção, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amei. Emocionou, meu amor? Saiba que, independente de qualquer dificuldade, momentos que você esteja passando difíceis, o Senhor nos diz através da palavra dele que no mundo havereis aflições, mas ele já venceu todo o mundo. Ou seja, Deus não nos prometeu que não passaríamos por dificuldades, por momentos tristes ou momentos de aflições. Ele diz que sim, neste mundo a gente terá esses momentos, mas que ele está conosco e que ele já venceu tudo. Então basta a gente crer nele, basta a gente seguir em frente, basta a gente crer naquilo que a gente não consegue ver no momento, que isso é a fé. E nós somos assim como Daniel foi jogado nas covas do leão, na cova dos leões. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, porque ele precisava daquilo para trabalhar o coração de Daniel. Mas o que ele fez quando Daniel estava na cova dos leões? Ele protegeu Daniel. Então é isso que Deus faz com nós todos os dias. Então creia que qualquer dificuldade, qualquer momento de aflição que você esteja passando, o Senhor está com você e ele não te abandonou e ele segue junto com você. Basta você entregar tudo aos pés de Jesus, que ele já venceu por nós naquela cruz. Lembre-se que no momento que você perder tudo, você ainda vai ter ele. Então, na verdade, quando você pensar que você perdeu tudo, você não perdeu, porque você tem o Pai de todos, o Criador de tudo. Nunca se esqueça da sua identidade. A nossa identidade é o que nos mantém. Você é filho amado do Senhor. Não importa se as pessoas estão contra você, não importa se as pessoas não acreditam em você. O Senhor está com você e o Senhor te ama acima de tudo. Nunca esqueça da sua identidade. Você é filho amado, protegido e ungido e escolhido pelo Senhor. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Gente, primeiro ponto que a gente renunciou, né, a nossa primeira renúncia aí no Brasil, fazer com que a gente estivesse aqui, foi a gente não querer ter um carro de luxo, a gente não querer... Até a gente pensou em trocar de carro em certo momento, né, amor? Mas a gente não trocou de carro. Inclusive, o carro que a gente teve aí no Brasil por 6 anos, quando a gente saiu de Tupã-Seretã e foi para Itapema, Santa Catarina, a minha sogra, mãe da Karen, deu um carro para ela, tá? Deu um carro para ela. A gente ficou com esse carro por 6 anos aí em Itapema. 6 anos, tá? Então a gente já pensou em trocar de carro lá, mas sempre ficava aquela coisa, mas a prestação, se a gente financiar, vai ficar muito alta. Quase a gente comprou um carro top também, não deu certo. Enfim, deixei quieto. Depois, ali por último, também a Karen queria, às vezes, trocar de carro, porque a gente ainda não sabia que a gente ia vir para cá. Corrigindo, a gente quis por várias vezes trocar de carro e ter um carro melhor. O nosso carro era muito bom, ele nunca estragava, né, amor? Era um carro popular e a gente teve por várias vezes o desejo de ter um carro assim mais novo, né, mais atualizado. Porém, a nossa consciência, nosso esclarecimento vinha antes, né? Isso. E daí, tipo, não que a gente não tinha o desejo, a gente teve o desejo, mas a gente pensou por várias vezes o que era o melhor para nós. Isso. E a gente escolheu sempre por não trocar, porque a gente pensava, nós ganhamos esse carro e nós não temos custo nenhum com ele a não ser manutenção. Se a gente trocar de carro... Não tinha nem seguro, né? Não tinha nem seguro. A gente só botava gasolina, arrumava o carro que tinha que arrumar, óleo e tal, sempre arrumadinho, muito bom carro, tanto que a gente pegava, viajava para onde queria com o carro. Então, assim, a gente, como a Karen falou, a gente até pensou em trocar, na verdade eu errei as palavras, mas no fim a gente acabou não trocando de fato o carro, entendeu? E isso fez com que a gente tivesse mais recursos para poder vir aqui para os Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, né, mas na última vez que eu olhei, um Fiat Mobi, sim, aquele carrinho bem pequenininho, um Fiat Mobi, na época que eu olhei, custava 70 e poucos a 80 mil reais, um Fiat Mobi. Então, assim, imagina a gente querer comprar uma BMW, quanto que vai ser? No mínimo 150 mil, 200 mil reais. Então, realmente é muito dinheiro para te ter um carro. Eu comprei uma BMW antiga por 120 mil. Ok, se tu vai financiar, tu vai pagar 200, né? Tu vai pagar 180. Então, e depois quando tu for vender, não vai valer nem os 120, vai valer 80. Ou seja, ao longo do tempo, né, o carro vai se desvalorizando, porque ele não é um ativo para você, a não ser que você use como Uber. Aí você não vai comprar uma BMW, talvez, né, Uber Black, né, amor? Mas, enfim. Então aqui eu quis falar para vocês. A nossa decisão foi, a gente não tinha custo nenhum com o carro de parcela, era quitadinho, que a minha mãe
mãe tinha pago todo. Então, por que a gente ia trocar e ter uma parcela por mês ali só para dizer que temos outro carro, sendo que aquele fazia o que a gente precisava, que era nos levar para todo lugar. E era econômico, era 1.0, completinho e salvava a nossa vida em tudo que a gente precisava, tá? Então, primeiro ponto, a gente não trocou de carro. Ah, mas vocês não almejam? Sim, a gente pensa sempre em ter coisas melhores, ter mais e melhor, né? Então, isso é ambição, ter mais e melhor. Sem passar por cima dos outros e tudo mais, né? Que daí não é... Aí não seria ambição, seria ganância. A gente tem desejo, mas agora a gente começou a pensar sempre no próximo passo a seguir. E muitas vezes não vai estar relacionado com carro, porque eu tenho sonho de tal coisa. Vai estar sempre em algo, acho que nos deixe pleno, né, amor? Algo diferente, não sobre não ter bens, a coisas. não coisas, enfim, é isso mesmo. Não coisas aqui terrenas, tá? Eu e o cara, a gente tá bem mais clean e tudo mais, internet, excluí meu canal do YouTube, excluí meu Instagram que tinha investimentos. Isso, excluí meu Instagram que tinha investimento, canal do YouTube. Então, meio que cansei um pouco da internet, sabe? Cansei um pouco, porque isso que eu sou da internet, né? Eu tenho uma agência de marketing. Só que eu tava tendo os sonhos de outras pessoas. O cara andava de Porsche lá, eu queria ter uma Porsche. O cara andava de BM, sei lá o que, eu queria ter uma BM. O cara tinha uma mansão lá frente do mar, eu queria ter uma mansão. A gente tem que cuidar muito que a gente acompanha. Eu mesmo perdi meu Instagram por 2 vezes, agora quando a gente chegou, meu Instagram pessoal, agora quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente chegou, meu Instagram de novo simplesmente foi hackeado e ele não chegou a ser hackeado. O Instagram entendeu como tentaram entrar e bloqueou tudo, eu nunca mais consegui recuperar. E a gente tem entendido isso como que Deus quer nos limpar dessas coisas que a gente estava tendo acesso para, de fato, ter clareza sobre o que realmente é valoroso para nós a partir de agora, a partir desse momento que a gente veio embora, né, para os Estados Unidos, porque tem algum propósito aqui, a gente, como você sabe, a gente não sabe qual é o propósito, mas a gente vem tendo esses esclarecimentos sobre isso, acredito que já seja um caminho, né? Eu sempre segui pessoas de sucesso, os caras multimilionários, tipo, 10, 15, 20, 100 milhões. Então, os caras todos de BMW, Porsche, Lamborghini, todos os carrão, casa de luxo e tal, sempre segui esses caras. E ultimamente tava começando a ficar frustrado porque eu não tava chegando nem perto desses caras, entendeu? Não tava chegando nem perto. E eu dizia, cara, minha vida tá errada, tem alguma coisa errada, entendeu? Então não é isso que eu quero pra mim. Eu tá sempre frustrado porque eu não tenho as coisas das pessoas, mas não, como que fala? Não, inveja. Não tinha inveja. Ah, ele tem, eu não tenho. Não, tá tudo certo. Era um combustível para correr cada vez mais atrás. Só que o meu combustível não tava realmente tendo aquele gás para fazer com que eu chegasse lá mais rápido, porque eu tô no marketing desde 2020, depois da pandemia. Então a gente tem, quantos anos? 2020, 6 anos e pouco, né? 6 anos e pouco que eu tô. E a frustração do Andrew era que, nesse tempo, as pessoas que ele vem acompanhando, todas já conseguiram crescer muito. E ele não conseguia. Então ele entendeu que talvez não seja isso que Deus quer que ele faça. Então vamos começar limpando isso e vamos seguir o caminho que tá na nossa frente agora. E eu cansei, né? A Karen cansou antes que eu. Aí eu cansei agora esse ano, foi o estopim, eu cansei bastante. Eu disse, cara, Deus, chega, não quero mais ficar stories, não quero mais ficar canal do YouTube falando de investimento. Quem quer investir, que procura outro canal e tá tudo certo. Entendeu? Tipo, cansei, literalmente. Agora a gente segue só com isso daqui, que é trazendo as coisas que de fato fazem a diferença na vida de alguém aqui e na nossa também, que a gente ajuda vocês e nos ajuda também, né, com as coisas que a gente tá trazendo aqui. Eu tinha um outro Instagram também, que ele tava bem parado, depois que eu criei esse investimento, então ficou um ano parado lá. Aí agora tem aquele Instagram, Andrew Fortes 1, mas não posto nada lá, tá só coisas minha e da Karen no feed, pronto, e é isso, sabe? Não, olha, estamos sempre procurando não ficar muito tempo nas redes sociais, ter mais tempo eu e ela, então é isso que hoje eu e ela a gente tá procurando. E segunda renúncia, amor, é o quê? Tu lembra? A segunda renúncia, não, só me lembro da terceira. Segunda renúncia é, a gente nunca pensou, eu não lembro da gente ter pensado em comprar uma casa para nós morar. O carro a gente até pensou algumas vezes, mas casa, comprar um apartamento a gente nunca pensou, a gente comprou para investir, mas não para morar. Nossa, eu vou fixar agora aqui em Itapema e quero comprar uma casa. Não, a gente nunca pensou. E muitas vezes, 99% das pessoas financiam e tudo mais, chegam, dão uma entrada ali, 20, 30 mil e financia o resto, fica sei lá quantos anos pagando.
Porque a pessoa quer aquela segurança. Tem alguma coisa de errado você querer trocar de carro? Não tem coisa errada. Tem coisa errada de você... É errado você querer ter uma casa? Não, não é errado. Mas muitas das vezes você quer ter uma casa por segurança. Muitas vezes você quer ser concursado público, porque te traz mais segurança. Muitas vezes você quer fazer faculdade 4, 5, 6 anos para você ganhar bem. E hoje você sabe que quem consegue na internet, tem muitas crianças de 13, 15 anos ganhando 20 mil por mês, 30 mil por mês, que é um advogado ganha isso hoje em dia, né? Então, isso vem lá de trás, quando teu pai falava, vai trabalhar, vai fazer um concurso público, vai fazer isso, vai fazer faculdade. Não que eu esteja falando para você não fazer faculdade, né? A Karen fez e realmente isso é muito bom. O conhecimento, a bagagem que ela tem, mas muitas coisas vêm dos nossos pais, né, dos nossos avós, enfim, que querem segurança para nós. Eles não querem o mal, então eles querem que nós tenhamos uma casa, eles querem que a gente tenha um carro, sim, eles querem que a gente tenha todas essas coisas, faculdade e tal, para a gente realmente ser uma pessoa bem-sucedida na nossa vida. Mas hoje, muitas vezes, você vê que as pessoas bem-sucedidas na internet, muitas não têm casa, muitas têm carro, ok, mas muitas não têm nem faculdade, entendeu? Um momento de fala. O que acontece muitas vezes, essa segurança acaba nos trazendo uma limitação, uma prisão. Por quê? A gente pensava assim, por isso que a gente nunca quis comprar uma casa. Porque no momento que tu compra uma casa, tu fica ligado àquele lugar ali. É uma dor deixar aquele lugar, se mudar de cidade, se mudar de estado, se mudar de país. É uma dor porque você tem uma casa, você tem um bem. Então isso acaba limitando você de ir para outros lugares. E isso acontece muito. Então às vezes a segurança acaba se tornando uma prisão. E por isso que a gente escolheu também por não ter casa. E a gente sempre, o Andrew vai para os cálculos, a gente fazia cálculos, tá, com esse valor que a gente pagaria numa parcela de uma casa. Investindo esse valor, o aporte inicial que a gente deu, tudo isso eu ia para os investimentos na Bolsa de Valores. Exato. Quando eu ia para os investimentos na Bolsa de Valores, eu via que o cálculo ficava bem diferente. Daí a Karen falava, tá, mas se algum dia a gente alugar essa casa, a gente se mudar, eu ia dizer, mas o aluguel que a gente vai receber dessa casa vai ficar 27,5%, dependendo do valor que a gente recebe, só de imposto para o governo, ou seja, eu vou receber praticamente 70 e pouquinhos por cento, e aí desse valor, basicamente, que a gente vai usufruir, não é nada perto quando você investe na Bolsa de Valores, uma carteira de investimento diversificada, enfim, tudo isso daí. Então essas parcelas, né, de carro que a gente não teve, parcela de casa que a gente não teve, a gente tudo foi usando para investimentos, que muito foi o que nos proporcionou estar aqui. Então é isso. Primeiro, a gente não trocou de carro quando a gente estava aí. Lembrando que a gente ficou 3 anos e meio ganhando bem, que a nossa agência cresceu e tudo mais, a gente ficou ganhando bem. Então a gente tinha uma vida confortável, a gente não trocou de carro e nem compramos casa e tudo mais. O terceiro ponto é esse, tá? A Karen não comprava roupa de marca, eu não comprava roupa de marca. Em 2022 eu comprei um tênis de R$1.000 que eu queria muito na minha vida, porque eu só tive um tênis assim quando a minha avó ainda estava viva, ela me deu. É um tênis da Nike de basquete, eu comprei em 2022, depois não comprei mais, né, amor? E assim, a gente realmente poupava muito, tá? Poupava muito e a gente não gastava em nada mais. A gente tinha uma vida confortável, mas a gente todos os meses investia, tá? Então, fugindo um pouco das renúncias agora, tá, mas e como que vocês foram? Porque a gente investiu o dinheiro, gente. A gente investiu esse dinheiro, em vez de pagar a parcela disso, daquilo, da casa. Quando eu terminar de pagar a casa, não tem a parcela. Tá, e se tu não pagar o IPTU, tu acha que acontece o que com a sua casa? O governo vem e leva a sua casa. Você não pagou o IPTU, coloca no leilão, e aí você pagou 30, 35 anos, e aí você fica sem pagar um ano IPTU, o que acontece? Já era, teus 35 anos de suor que você pagou e tal, entendeu? Mesma coisa, seu carro. Seu carro, se você não pagar o IPVA, né? IPVA e tudo mais, muito provavelmente já era, entendeu? Você não vai conseguir ficar andando com seu carro ali se a polícia pega, seu carro é apreendido, vai para leilão e tudo mais, né? Não que eu tenha um alto conhecimento sobre essas coisas, né? Mas estou falando de forma genérica, mas eu acredito que sim, é isso que acontece, porque se tem o IPTU é para pagar, se tem o IPVA é para pagar, né? Que vai diretamente lá para o governo. Então, é isso. A gente fez essas renúncias, tá? O terceiro ponto, que a gente não comprava nada de marca. Nossa, vamos tentar. A gente economizava em tudo. Não vai dizer que a gente era, como é que se fala? Mão de vaca, né? Mão de vaca. Mas a gente não estava saindo toda hora para comer fora, a gente não pedia lanche toda hora, até porque a gente preza
reza para ter uma alimentação mais saudável. Isso de lanche toda hora em iFood, torra o dinheiro no final do mês que a gente tem que ver. Questão de sair para ir em salão, arrumar cabelo, fazer unha toda semana, isso não tinha. Então, Karen fazia em casa, gente. Karen fazia unha em casa. Então, uma unha aí em Itapema, sei lá, pé em mão, 80 reais? 80 reais. Cara, 80 reais que tu compra umas 4 ações do Banco do Brasil agora. E era isso que eu pensava. Vou comprar 4 ações do Banco do Brasil, me tornar sócio do Banco do Brasil, mais um pouco. Vou me tornar sócio de tal empresa, de tal fundo imobiliário, que vai ter uma renda mensal caindo na nossa conta todo mês, entendeu? Então era isso que a gente pensava, que a gente fazia, né? Tá? A gente tentava economizar em tudo que a gente podia, claro, sem passar necessidade, sem ser algo tão extravagante assim, mas em tudo que a gente podia, a gente não é extravagante, tão extremo. Tão extremo, Tudo que a gente podia, a gente economizava um pouquinho para poder investir. E isso foi o que nos proporcionou conseguir juntar, né, um valor bacana para poder ter nos nossos investimentos. Porque às vezes a gente acha, mas 80 reais não vai fazer diferença, vou ali e pegar. Faz. 30 reais não vai fazer diferença. Junta num montante para ver quanto que vai dar. Eu vou colocar uma calculadora que eu tenho aqui embaixo, tá? Uma calculadora que eu uso. Você vai colocar aqui, por exemplo, o aporte inicial só para você ver, tá? Que a gente tá falando agora de investimento. Aqui embaixo você vai colocar. Eu vou botar o link, tá? Inclusive, eu fiz isso daí no Canva, tá? Mas funciona bem certinho, tá? Fiz com a IA do Canva. Você vai colocar ali, então, seu aporte inicial. Eu tenho 200 reais para investir. Depois o aporte mensal, então você vai botar 200, 250. Quantos anos que você vai investir, ok? E também ali vai perguntar a rentabilidade da sua carteira. Pode colocar ali 12%, que é factível, nos dias de hoje é muito factível, tá? E ali depois vai ter o gráfico para vocês, te mostrando, né, tudo certinho. No celular fica meio bugado, mas no computador fica bem bonito ali para você ver o gráfico. Juros compostos, que é o dinheiro trabalhando para você todos os meses, todos os dias, na verdade, né, trabalhando para você, te dando mais dinheiro. Então, se você vai ver quando você aumenta os anos, tá? Bota ali 20, 30 mais anos. Tempo investindo. Os juros compostos, galera, os juros compostos te deixam rico, literalmente, tá? Mas o que realmente vai te ajudar muito no início é o aporte. Então, não acho que você vai investir 50 reais por mês, você vai ficar multimilionário, que não vai. Não acho que você vai investir só 150, você vai ficar multimilionário. Não vai, você vai ter que investir por 80 anos. Não é isso que você quer. Então, a minha dica é você economizar mais, que foi o que eu e ela fizemos. A gente ganhar mais, que eu e a Karen, a gente tinha várias fontes de renda extra, então a gente economizava para investir e a gente tinha outras fontes de renda que alimentavam a nossa receita, que de nós pegava mais dinheiro e investia mais, e aí virava um bolo de neve para a gente ter os recursos que a gente teve para poder vir para os Estados Unidos. Imagina Deus falando com nós lá, agora vocês vão para os Estados Unidos, e nós com, assim ó, devendo 100 pila pro banco. E aí, meu amigo, nós ia dizer, Jesus, Deus, só se o senhor mandar um saco de dinheiro caindo na minha cabeça aqui, porque não tem o que fazer. Que não é impossível para Deus. Que não é impossível para Deus. Por isso que eu falei, só se o senhor mandar, daí de cima caiu um saco de dinheiro na minha cabeça. Mas se a gente não tiver, acaba que Tô olhando essas frutinhas aqui, gente, tenho vontade de comer tudo isso aqui, mas cara. Comendo. Tá, acaba que a gente pode ser restrito de viver as promessas do Senhor pra gente, né? As promessas de Deus pra gente, porque Deus tá fazendo a parte dele, e cadê que a gente tá fazendo a nossa? A gente precisa fazer a nossa, não depender dos outros. E lembrando que na Bíblia Deus fala muito de dinheiro, tá? Prosperidade. Prosperidade, abundância, então você não é para você ser pobre, não é para você passar dificuldade, porque assim, se você acha que você tem algumas crenças na sua cabeça que você não quer ser rico, porque talvez ser rico, ter dinheiro traz alguma tristeza para você e tudo mais, ser pobre traz mais tristeza, porque se o teu filho vai te pedir um tênis diferente, você não tem dinheiro para comprar, isso com certeza vai ser muito mais triste, tá? Não tô falando que você precisa ser rico, não é isso. Tanto que a gente não tem esse pensamento, a gente não é assim, a gente, cada vez mais a gente quer ter para viver confortável, né? Então é isso que Deus vem falando para nós, cada vez menos coisas, cada vez menos ter coisas, e sim cada vez mais ter momentos, ter lembranças, sabe? Porque a gente acaba pensando às vezes muito no futuro e correndo atrás da máquina e acaba esquecendo de viver este momento que nunca mais vai voltar, né? Então a gente tem que pensar nisso, sim, pensar no futuro e querer resguardar o futuro, assim como a gente faz, mas também não se privar, não deixar de viver o presente, porque sim, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, mas a gente não sabe também quanto tempo a gente vai viver, vice-versa, a gente não sabe nada. Então Muitos a gente falam precisa isso. ser
fica a ver. Estatisticamente você vai ver mais que 80 anos. Aí o pessoal gasta tudo hoje pensando, e vá que eu morro amanhã atropelado, meu amigo. Quase que impossível que você vai morrer amanhã atropelado, estatisticamente falando. Então você vai precisar investir para você não depender do INSS, entendeu? Depender, enfim, do governo, né? Se você está aqui nos Estados Unidos, não é o INSS. Mas enfim, tá? Então é isso. Tá? Lembrando que aqui nos Estados Unidos 60% da população investe na Bolsa de Valores. Porque 60%. eles não querem depender Porque eles não querem depender do governo. Então, é pensar assim no futuro, mas não deixar isso tomar conta da vida e esquecer de viver o presente e querer cada vez mais coisas e sim menos viver, de fato. É isso que a Karen falou. Antes eu queria, assim, ser muito rico e milionário e, meu Deus do céu, eu quero chegar aqui e comprar tudo isso aqui de dinheiro. Eu queria ser assim. Mudei isso agora, esses tempos atrás, esses dias, né? Depois que a gente veio pra cá, eu comecei a pensar sobre isso. Mas eu queria ser muito rico, muito. Então, isso que começou a me deixar um pouco frustrado, né? E não tava sendo tão feliz, não aproveitava o momento presente. Tava todos os dias na frente do computador, porque na minha cabeça, se eu saísse do computador, eu tava deixando de ganhar dinheiro. É isso, entende? Então, é isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Aprendam a investir, usa aquela calculadora ali, coloca o valorzinho do INSS que você paga todo mês, 250, 300 reais, que você paga todos os meses, você vai ter que investir por 35 anos para você receber o que? R$1.000 e poucos. Faz essa conta, você vai ver que na Bolsa de Valores vai ter alguns milhões, tá? Aí, bota 1% desse valor que vai aparecer ali, o valor total, bota vezes 1%. Se der 1 milhão, vezes 1% são R$10.000 por mês que você vai receber, e não 1.000 e pouco do INSS. É isso. E eu acredito cada vez mais, que agora a gente está começando Deus está trazendo esclarecimentos para nós depois de que a gente está aqui. E eu acredito cada vez mais que o Senhor nos mandou para cá para trabalhar essas coisas em nós, trabalhar o nosso coração, coisas que não estavam alinhadas com Ele ainda. Assim como o Andrew diz que o sonho dele era ser milionário, Deus talvez nos mandou para cá justamente para trabalhar isso. Porque agora a gente está começando a mudar, ele está começando a mudar o pensamento dele e eu sempre dizia, eu não almejo isso. Tanto que é o nosso primeiro piquenique, né, amor? Nosso primeiro piquenique, um negócio diferente. Ele nunca queria fazer essas coisas, entendeu? Nunca. Nem na praia, nós morávamos pertinho da praia, 10 minutos da praia, nem isso. Nós não ia na praia, botava um negócio assim e comia o negócio olhando pro mar. Não. Eu ia sozinha pra praia, quando que eu tava de saco cheio, eu quero ir pra praia, eu não saio de casa, e eu ia sozinha. Então ele sempre tava lá, então acredito que Deus nos enviou pra trabalhar coisas que ainda precisavam ser trabalhadas. E é aquilo que eu falei no início do vídeo, que Deus não vai impedir de que, assim como Daniel, a gente seja jogado na cova dos leões, mas ele vai nos proteger e vai nos dar as ferramentas necessárias pra gente sair disso e sair melhor ainda. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso piquenique. Agora nós vamos comer, que essas coisas estão me olhando. Eu tô louca pra tragar isso. E a Karen já comeu um pedacinho do abacaxi aqui. Meu Deus, quase chorou ali dentro. Azedo. Nossa Senhora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo com massa de pessoas aí. Tamo junto. Comenta aqui embaixo se você gosta desses vídeos que a gente faz mais conversado, que a gente vem com o conteúdo em si, que era as 3 renúncias, mas a gente acaba conversando sobre outras coisas. Se você acha que é muito cansativo assim, comenta. Dá 30 minutos, né? De repente... Comenta aqui embaixo se você acha, não, tá muito conversado, vamos direto ao ponto, fala só o que é e deu. Ou se vocês gostam de vídeo assim, mais descontraído, mais conversado mesmo. Deixa a gente saber, pra gente cada vez mais se conectar mais com vocês e trazer algo gostoso pra vocês assistirem aí em casa, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.